Hoje vamos falar sobre o tema vida saudável. E Jesus, que é o princípio da vida saudável. Em primeiro lugar, quero agradecer a Tayane, que ela escolheu os louvores que alegram o meu coração. Obrigada, Tayane. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, uma cidade, posto que pequena cidade, entre as milhares daquele país de Judá, Deus diz assim: de ti, Belém Efrata, me sairá aquele que governará em Israel, e cujas saídas, o governante, né, desde quando ele começou, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa palavra que eu vou trazer hoje é a primeira de uma série de meus 3 humildes estudos sobre a saúde holística, do meu ponto de vista. Eu considero o ser humano como um ser completo, como uma unidade. As 3 partes interligadas, corpo, alma e espírito. Mais do que cada uma das partes desagregadas, como hoje em dia se desagrega muito. Eu gosto de unir as 3. Por quê? Porque na palavra está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou abordando o corpo, mas dentro da holística completa, no sentido completo de corpo, alma e espírito, dentro também do tema de avivamento, que é um tema que eu tenho estudado muito ultimamente, e colocando o ser humano como um agente secundário do avivamento. O agente primário é o Espírito Santo, é o próprio Deus, como um avivalista. Então, eu vou tratar primeiramente, nesse estudo de hoje, o estudo número 1, da saúde do corpo, como uma das 3 partes da criação de Deus. E, posteriormente, vou falar sobre a saúde da alma, depois sobre a saúde do espírito, mas sempre com essa holística dos 3 juntos. E o meu objetivo é te ativar sua curiosidade, você se posicionar e estudar e se avaliar. Como você pode se posicionar nesse século presente que estamos, no tempo, modo e lugar, na história da igreja, para que você cumpra seu propósito completo de trazer o avivamento nesse século que estamos. E, oportunamente, também vou estar falando de 2 livros que eu li e releio, porque eu os considero totalmente atuais, como direção de atitudes e meu entendimento de como me posicionar no tempo em que vivo. Um deles é Generais de Deus, de Robert Liardon. Eu gosto muito dele e, eventualmente, eu releio. Ele apresenta as biografias dos importantes avivalistas da história do cristianismo, como evangelistas, mártires, reformadores, e colocando suas vidas, os ensinamentos, e como Deus os usou para avivar a geração desde 1800, final de 1800 até 1970. E outro livro que eu também tenho como livro de cabeceira é Preparando a Terra para uma Grande Colheita. Essa aqui é a primeira edição e essa aqui é a segunda edição. É um jejum de 40 dias que ele aborda como eu posso me aproximar de Deus através de um detox, corpo, alma e espírito. São 40 dias de um detox. É um livro atualíssimo desse tempo que nós vivemos e para me ajudar, para ajudar você, como um agente da vontade soberana de Deus, facilitando o avivamento na terra e trazendo a grande colheita de almas, como a autora Mara Costa fala, da última hora. Grande avivamento, a grande colheita de almas da última hora, antes do arrebatamento, né? E antes do início do reinado de Cristo em corpo nesse planeta Terra. Então, essa autora, Mara Costa, ela coloca como que eu posso ter uma vida fértil, frutífera, como eu posso desfrutar
dessa grande colheita que o Pai Espiritual tem para nós nesse tempo. E você tem que entrar dentro desse mover de Deus, centro da vontade de Deus. Então, falando sobre um dos grandes avivalistas, dos generais de Deus, chama Evan Roberts, do país de Gales. Ele nasceu em 1878, a família dele era calvinista, eles eram crentes, amavam a Jesus, e os pais dele, um dos hábitos que ensinaram para ele foi de memorizar as escrituras. Ele trabalhava nas minas de carvão, que era uma coisa comum naquela época, e sempre levava a sua Bíblia no meio daquilo tudo. Certa vez houve um grande incêndio, foi um momento que Deus falou muito com ele, porque o incêndio destruiu tudo ao redor e o lugar onde a Bíblia estava não pegou fogo. E a Bíblia ficou intacta. Isso mexeu muito com ele. Ele se converteu aos 13 anos e a frase principal que ele teve para se converter foi: o que Jesus faria? E ele passou a se perguntar isso na sua vida, que foi o que norteou a vida dele. Ele se perguntava: o que eu tenho feito por Jesus? E o que Jesus faria nessa situação? Ele se tornou um escritor e tudo que ele fazia, ele era muito bem sucedido. Tinha uma vida de oração fervorosa e foi um dos primeiros avivalistas daquela época. E ele usava, quando lhe perguntavam por que você age dessa maneira, e ele usava a seguinte frase: eu fui movido pelo Espírito. E foi um dos primeiros que usou essa frase, que a gente usa muito: são movida pelo Espírito. Fomos movidos pelo Espírito. E ele foi um dos primeiros que usou essa frase: eu fui movido pelo Espírito, por isso agi assim. Ele recebeu o batismo do Espírito Santo, passando várias madrugadas em oração. Foi assim que ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Ele tinha uma habilidade, um dom de Deus, de uma facilidade para introduzir as pessoas na presença do Espírito Santo e que elas tomassem consciência da pureza e santidade do Senhor e querendo também se converter. Ele começou a pregar, era muito humilde e as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo. E eu acho incrível isso. Se eu avalio as igrejas de hoje em dia, o que aconteceu com ele quando ele começou a pregar e ele tinha um lugar onde ele pregava e as pessoas se juntavam ali, ele trazia o avivamento. E ele como cristão, ele passava horas ali dentro da igreja dele, do local, adorando a Deus. E as pessoas se juntavam, começavam a adorar a Deus com ele, começavam a ler a palavra em voz alta, começavam a fazer as orações, e isso foi se passando dias, semanas, até que o que começou a acontecer na cidade, ali no país de Gales, onde ele estava, né? As reuniões políticas começaram a ser canceladas e as pessoas se encontravam lá onde eles estavam para adorar a Deus. Os jogos de futebol começaram a ser cancelados porque não havia torcedores, porque todas as pessoas estavam lá adorando a Deus com ele. Os bares eram fechados porque não se compravam mais bebidas alcoólicas, porque as pessoas pararam de beber e estavam lá adorando a Deus com ele. As prostitutas sumiram, porque elas se converteram, estavam lá adorando a Deus junto com esse avivalista. E as livrarias não davam conta de tal a quantidade de pessoas que queriam comprar a Bíblia. Eles não conseguiam imprimir as quantidades suficientes de Bíblia. Isso aconteceu na época de Evan Roberts, quando ele se tornou um avivalista. Então, a minha pergunta é: somos avivalistas? Estamos realmente adorando a Deus? Como eu me movo nesse tempo que eu estou como um agente do avivamento e da conversão das pessoas? É para você estar pensando. E o Evan Roberts, ele tinha 4 pontos principais do avivamento dele: confissão de pecados, sem segredinhos, converse tudo, um ore pelo outro, e também confessar Jesus publicamente onde estivesse. E, quarto ponto, obedecer fielmente ao Espírito Santo. Confissão de pecados, sem segredinhos com o outro, confessar Jesus publicamente e obedecer fielmente ao Espírito Santo. E o que aconteceu com esse jovem, ele era muito jovem, Evan Roberts, o que aconteceu com ele é que ele faleceu com com, com a sua alma muito doente. E, e a avaliação do autor foi porque ele não lidou corretamente com o descanso do corpo. E isso afetou a sua alma. E ele começou a ter um cansaço emocional.
e ele não conseguiu mais completar o seu ministério, porque ele recebeu palavras de profecia e ele começou a cumprir aquilo, e no momento ele não conseguiu completar. Então isso mexeu comigo, porque eu quero completar aquilo que Deus tem para mim. E eu acredito que todos aqueles que têm Jesus na sua vida e procuram estar próximos dele, querem completar aquilo que Deus preparou para eles completarem nessa terra. Então, seu ministério acabou muito cedo. Ele não lidou com descanso. Então, comece a lidar com descanso no corpo, na alma e no espírito. E hoje vamos falar mais do corpo. Então, para você ser um líder, para você poder levar Jesus plenamente para as pessoas, pense em você como um ser holístico, corpo, alma e espírito, unidos, estar integrados e fortalecidos no Senhor. Eu vou falar um pouquinho agora sobre jejum, e para isso eu vou pegar duas palavras e dar uma pequena definição. O que é uma pessoa metabólica? Metabólica é como alguém que tem uma síndrome metabólica, uma condição, um conjunto de fatores de risco no corpo que aumentam a probabilidade de desenvolvermos doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e AVC, que deu nome. Essas condições incluem ainda pressão alta, altos níveis de açúcar no sangue, excesso de gordura abdominal, níveis alterados de colesterol e triglicerídeos. Isso é uma condição metabólica, a pessoa metabólica que está com a síndrome metabólica, que isso é uma destruição do corpo. Então, como que eu sei se eu estou nessa condição metabólica? Se eu tenho gordura visceral ao redor dos órgãos, fígado, baço, pâncreas, intestino, estômago, aquela protuberância para frente, ao redor do umbigo, muitas vezes dura, é uma condição metabólica preocupante. E ritmo circadiano é um relógio biológico interno que nós temos do organismo, corpo, alma e espírito, que regula nossos ciclos de 24 horas e altera as nossas mudanças mentais e físicas de acordo com a luz do sol, com a água, e altera tudo, o sono, a vigília, a temperatura corporal, essa liberação dos hormônios, tudo isso é afetado por esse ritmo circadiano que é o sol e a noite, e onde nós estamos nos conectando com o sol ou com a noite, como falam hoje em dia, a luz do celular, nananã, a noite estraga seu ritmo circadiano, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, os nossos hormônios são liberados, dependendo da quantidade de luz solar que nós tomamos e a quantidade de escuridão que temos na hora de dormir. Isso é o ritmo circadiano. Então, como que eu posso reajustar meu corpo holisticamente para ter uma vida saudável e também para me preparar para estar participando desse avivamento que Deus está trazendo no mundo? Como eu reajusto o meu corpo para ele queimar a gordura ruim? Eu vou falar de jejum e de caminhar 1 hora por dia. Então, nós começamos pensando em jejuar, caminhar 1 hora por dia, e também em acrescentar todo dia na nossa alimentação chá verde, café preto, sem açúcar, sem adoçante, sem mel, sem estévia, sem nada. E um jejum que chama 18/6. 18 horas sem comer, e depois nas outras 6 horas, faça todas as refeições. Então você fica 18 horas sem comer, e quando você começa a comer, por 6 horas você come. Né? Faz café, almoço, lanche, janta, tudo faz naquele momento, e depois você retorna novamente 18 horas sem comer, só com água, chá verde, café preto. E a comida que você for comer nessas 6 horas é uma comida não processada, que não foi processada pelo homem. Se você fizer por 1 mês, você vai ver a sua gordura visceral diminuir consideravelmente. Se você continuar, ela vai secar, porque esses 18 horas em jejum, ele ativa o método, nosso corpo a queimar essa gordura que está ao redor das vísceras. E nessas 6 horas que você for comer, você come comida não processada. E o que é uma comida processada? Você não deve comer. É a comida que é transformada em outra comida que não é comida. É um produto criado pelo homem. Ah, como assim? Por exemplo, leite desnatado. A vaca não dá leite desnatado, então não tome leite desnatado. Tome uma comida não processada. Se você for tomar o leite, tome o leite integral. E se alguém disser para você leite desnatado é melhor, não é, porque a proteína que existe no leite, ela só é absorvida
se estiver na presença de gordura. Então, leite desnatado é lixo. Você tem que tomar leite integral. É isso. Então, começando com água, chá verde, café sem nada dentro, só café, jejum 18 por 6, 18 horas sem comer e 6 horas fazendo essas refeições. E jantando o mais cedo possível ou não jantando. E se você pegar a sua refeição principal sendo na hora do almoço, melhor ainda. É difícil, né? Então, aí, quando você começar a fazer isso, seu ritmo circadiano, que é esses hormônios que são liberados, como o seu corpo reage, processa as atividades químicas dentro de você, ele vai digerir facilmente se você comer essa comida de verdade, fresca, essa comida sem ser manipulada pelo homem, optar por carne, peixe, frango, legumes naturais, que são, na realidade, remédios, peru, ovos, água de coco, sem comer comida processada pelo homem, sem refrigerantes, manipulações com açúcar, salgadinhos que você compra, ficam 8 anos sem ele se estragar. Muito incrível aquilo, que é aquilo? Um plástico, né? A comida, ela tem uma data de validade, a comida normal que você come. E se você fizer 30 dias desse tipo de jejum, você está preparado para entrar num processo melhor de saúde física, para poder adorar a Deus melhor, para poder pregar o evangelho melhor, para que você, holisticamente, como ser humano, você conseguir ser uma pessoa melhor. Então, após 30 dias nesse jejum completo, nesse jejum 18 por 6, esse jejum, você começa a acrescentar na sua alimentação um jejum completo de 24 horas. Então, você faz 7 dias de jejum 18/6 e depois um dia de jejum completo, 24 horas, uma vez na semana. Vai dar a cada 7 dias, vai começar a dar mais de uma semana. E se você fizer esse jejum completo de 24 horas, em 12 horas, você já queima todo o glicogênio do fígado e prepara seu corpo para queimar cetonas. E essas cetonas, ela usa gordura em vez da glicose como fonte de energia. Então, você entra como uma dieta cetogênica. É uma fonte de energia alternativa. São aquelas que você queima aquelas gorduras viscerais, você baixa a sua insulina, libera ácidos graxos. Isso é beleza total, gente, é delícia. Você mobiliza toda a gordura ruim das artérias, a gordura que está envolvendo o fígado, o pâncreas, as coronárias, tudo, toda essa gordura visceral, ela começa a ser queimada, né? Aquele tipo de gordura que você faz um monte de exame de sangue, aí o médico te dá um monte de pílula química para você tomar, o seu organismo sozinho começa a queimar essa gordura e limpar o seu organismo. Então, você faz 7 dias de jejum 18 por 6, e depois um dia de jejum 24. E aí, só fala, jejum 24 com café, água, né, claro, e chá verde. E aí, depois você volta mais 7 dias de jejum 18 por 6, e depois mais 24 horas de jejum completo. Aí, com o tempo, você diminui a flatulência, aquelas dores para digerir a alimentação, aqueles mal-estar, você vai começar a melhorar o seu ritmo circadiano, começa a se encaixar, você comendo uma comida, realmente aquela comida que Deus fez para você comer, e não a comida que um ser humano está fazendo, né? E aí, depois que você fizer 30 dias desse 7, 18 por 6, e depois um dia de 24 horas, aí você acrescenta mais um dia de jejum, que é, em vez de ficar comendo por 6 horas, fazer apenas uma refeição no dia. Então, você faz 7 dias, 18 por 6, onde você come por 6 horas, depois você faz um jejum de 24. Aí depois você faz um dia com uma refeição só no dia. E aí depois você volta 7 dias, 18 por 6, e mais um dia de jejum de 24, e mais um dia de uma refeição por dia só. E você, se você fizer isso, aí seria o terceiro mês, então o seu organismo vai entrar num ritmo circadiano, ele vai entrar numa queima dessa gordura visceral que você fica preparado para fazer um jejum de 3 dias só com água, só com café e chá verde, ou só com água, se você conseguir. E esse jejum, 24, 48, 72 horas, é um jejum que ele vai eliminar toda a gordura prejudicial à saúde e vai fazer com que seu cérebro funcione com maior eficácia. Então, os pesquisadores da Universidade de King Mary, em Londres, eles fizeram uma pesquisa e determinaram que as pessoas metabólicas, quando elas têm essa gordura visceral, a primeira gordura que você queima no jejum é a gordura visceral, é a gordura do abdômen, é a gordura ao redor dos órgãos.
que é a gordura mais danosa à saúde. Então, você fazendo jejum, você traz o seu ritmo circadiano como Deus formou e você anula a síndrome metabólica. Então, quando a Bíblia diz para você jejuar, ela está falando de você ficar mais ativo para exercer tudo aquilo que Deus tem para você. E esse livro, essa aqui é a segunda lição do jejum, da grande colheita, ele prepara você para estar pleno, corpo, alma e espírito, para estar cumprindo o que Deus tem para a sua vida. E o seu corpo alcança a saúde. E nesse jejum de 3 dias, você fica 3 dias sem comer, você pode até começar a ter tremores, suores, dar uma fome louca. Isso tudo é vício em dopamina. Quando o cérebro ele procura uma recompensa rápida. E é um vício que leva a certos comportamentos viciantes, como você ficar demais em certos lugares da internet, ou comer certas comidas, ou ter um sono em certos horários. Então, são vícios que você tem no seu organismo. E você tira esses vícios fazendo jejum de 3 dias, preparando o seu corpo para isso. E aí o seu corpo, quando você consegue começar esses jejuns dessa maneira, orando e buscando a Deus, você não vai cair mais nesse estado hipoglicêmico, porque a sua gordura visceral vai sendo queimada e vai diminuindo esse vício na dopamina. E eu estou falando isso para te ativar, para você pensar, tomar consciência e não satisfazer aos desejos, aos vícios da carne. Entrar ser um ser completo, holístico, corpo, alma e espírito alinhado com o Senhor. Então, quando você faz um jejum de 3 dias, às vezes os 2 primeiros dias você parece que fica péssimo, mas é porque você está quebrando os vícios, você está saindo dos vícios da carne. Você pode tomar também aquele óleo que chama MCT, que você compra em lojas de produtos naturais, é um óleo derivado do coco. Se você passar mal nesses 3 dias de jejum em algum momento, você toma um pouquinho desse óleo e você deita 20 minutos, começa a orar e o organismo todo vai se regular. Você vai ficar alinhado perfeitamente, o seu cérebro pensando melhor, e essa gordura visceral tóxica, essas células inflamatórias, elas vão sendo diminuídas, vão sendo diminuído a sua ação no seu corpo, tudo aquilo que destrói os órgãos, essa inflamação seríssima, ela vai sendo consumida no jejum de 3 dias. E aí você toma sempre 10 copos de água, café e sal verde, pode tomar um pouquinho de sal integral, esse óleo MCT, então é maravilhoso. 7 dias de jejum 18/6, que você toma pro resto da sua vida, um dia, uma refeição por dia, 7 dias 18/6, um dia de jejum de 24 horas, 7 dias de jejum 18/6 e um jejum de 3 dias. E assim o seu organismo vai ficando limpo. Então ele vai entrando em autofagia, aquela renovação das mitocôndrias, e o seu organismo vai formando substâncias anti-inflamatórias. Suas células vão ficando mais fortes, você vai desenvolvendo hormônio do crescimento, e aí com isso você tem todo o seu cérebro pronto, melhor. Seus sentidos espirituais vão ficando limpos, você consegue ouvir Deus melhor. Então, como holístico no seu corpo, você vai se alinhando com o Senhor. Você cuida do corpo, mas ao mesmo tempo você está cuidando do espírito. E se você seguir o jejum de 40 dias, você também vai cuidar da sua alma, porque os estudos, um por dia, ele trata das 3 partes do seu corpo. É uma coisa muito linda, né? Então, quando você for quebrar o jejum de 3 dias, você pode começar com uma refeição de caldo de ossos, aí a segunda refeição você faz uma salada crua, e depois a terceira refeição você coloca uma proteína leve, e na quarta refeição você faz uma refeição normal, usando os vegetais, que são remédios, você pode usar probióticos, que curam o intestino, com isso o seu organismo vai ficando com uma saúde completa, o seu ritmo circadiano, ele se alinha com aquilo que Deus criou para você, e você anula a síndrome metabólica no seu corpo. É muito lindo isso, eu gosto muito de cuidar do corpo, mas não esquecendo da alma e do espírito. E como o Senhor diz, a palavra dele, o apóstolo Paulo escreveu, o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, o seu vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós estamos num momento de avivamento no mundo. Deus falou que haveria um avivamento. Nós estamos num momento de preparação para a segunda volta de Jesus, para o reino milenar de Jesus nessa terra. Nós temos que nos preparar plenamente, conservados, para cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Não perder o nosso corpo, não perder a nossa alma, ter nosso tempo de descanso, ter tempo de ler a palavra, de adorar ao Senhor, de estar na presença dele. É fundamental esse texto, 1 Tessalonicenses 5:23. Pois esse texto, o apóstolo Paulo, ele pede para que você santifique, separe, limpe, tire da sujeira todo o vosso espírito, alma e corpo. E o apóstolo Paulo fala, caso vocês não sabem, o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vocês, o Espírito Santo foi dado a vocês, e vocês não são de si mesmos. Então, aquilo que compramos, que colocamos dentro do nosso corpo, é importante para a nossa saúde, porque o Espírito Santo mora em nós, e nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Estamos em dias de festa de Sucote, festa dos tabernáculos. Jesus tabernaculou entre nós. E o nosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo. São dias de festejar que Jesus está em nós. Você está festejando esses dias? Faça almoço, faça festas, compre presentes, se alegre. Esse é o portal aberto do Senhor, onde Jesus está comemorando que Jesus está morando entre nós. Nós fomos comprados por alto preço. O sacrifício de Jesus na cruz foi precioso. O seu sangue é sobre todo o sangue. O sacrifício dele, ele cobre qualquer outro sacrifício. Nada que você possa fazer para Deus vai se comparar ao que Jesus fez por você na cruz. Entregue sua vida a ele. Chame-o para morar no seu corpo, que ele possa limpar o seu corpo. Cuide dele, porque ele é o santuário do Espírito Santo. Nós temos que quando o apóstolo Paulo diz que nós somos santuário do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse corpo, porque existe essa interconexão entre todos os aspectos do nosso corpo e a presença de Deus em nós. E Jesus mesmo nos manda jejuar. Lá em Mateus 6, ele diz assim, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, que desfiguram o rosto, oh, estou jejuando. Não. Jesus diz que eles já receberam aí o seu galardão. Então, Jesus diz, quando você jejuar, unge a tua cabeça, se arrume, lave o seu rosto, para não aparecer para ninguém que você está jejuando, mas o teu Pai que está em oculto, ele vê o que está em oculto. Você jejua no seu oculto e Deus te recompensará. E recompensa como? Com essa saúde do nosso corpo. E também há uma liberação de bênçãos terrenas. Quantas liberações o Senhor libera com jejum? Você está limpando o seu corpo, você está limpando os seus sentidos espirituais, olhos espirituais, nariz espiritual, boca espiritual, ouvido, todos os seus sentidos para enxergar melhor a Deus, se relacionar com Deus e também o seu corpo sendo limpo para o Espírito Santo plenamente habitar em você, Jesus. E você vê quantas bênçãos terrenas o Senhor deu através do jejum. Esther jejuou 3 dias, o povo estava com ameaça de morte. Esther convocou um jejum de 3 dias e o povo ficou sem comer e sem beber, nem de noite nem de dia. E Deus interviu a favor da nação. Paulo, quando no caminho de Damasco viu Jesus e ficou cego, ele ficou 3 dias onde ele não comeu e não bebeu. E Ananias então foi enviado, orou por ele e restaurou sua visão. Não sua visão física, mas a visão espiritual. E também curou a sua alma, aquele ódio que ele tinha, ele passou a ser um homem cheio do amor de Deus. Até Nínive, que era um dos povos mais malignos que houve, quando Jonas, vai no capítulo 3 do livro de Jonas, falou para eles que havia um juízo de Deus, todos os homens de Nínive, desde o rei até o menor, todos eles creram em Deus, proclamaram o jejum. A Bíblia não diz quanto tempo, mas Jonas pregou por 3 dias e disse que em 40 viria o jejum, viria o juízo de Deus. Então, naquele tempo, entre os 3 dias, os 40 dias, eles fizeram o jejum. A Bíblia não diz quanto tempo, mas pode ser 3 dias, pode ser 40 dias, mas foram muito tempo. Eles proclamaram o jejum, se vestiram de saco,
e buscaram a Deus, e o Senhor reverteu a destruição que estaria para ser feita. Então, nós temos que entender que o jejum físico, ele também atinge a nossa alma trazendo cura, porque os homens de Nínive fizeram uma metanoia, mudaram o seu comportamento, e também atinge o mundo espiritual, onde Deus libera, abre seus portais de bênção. E você, quando você vê lá, profetiza a Ana em Lucas 2, quando ela pegou Jesus, quando ele foi apresentado, diz assim: estava ali a profetizar Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela já era avançada em idade, viveu com o marido 7 anos desde a sua virgindade, era viúva, 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, quando Jesus chegou no colo de Maria e de José, ela, profetizando, dava graças a Deus e falava de Jesus a todos que esperavam a redenção de Israel. Então você vê uma mulher ativa, não se afastava do templo, então não estava em casa, na cama, doente, estava ativa, falando, profetizando, se ela profetizava, então ela tinha uma visão de futuro, ela tinha uma palavra para o futuro, ela tinha um ânimo, ela tinha uma alegria, ela tinha uma saúde, um vigor físico. Por quê? Porque ela estava em jejuns e orações, holisticamente, todo o seu corpo totalmente preparado e alinhado com o Senhor. É uma coisa linda você cuidar do corpo, porque quando o seu corpo está limpo, ele favorece os sentidos espirituais possam se conectar com o mundo espiritual e você pode ouvir melhor a Deus. Esdras também, em Esdras 8 está lá, ele diz assim: nós, porém, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Deus moveu-se pelas nossas orações. Ele estava pedindo ao Senhor para ajuda. E quando você vê Miqueias, com certeza Miqueias orava, quando ele disse: tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, tudo que Jesus ensinou, você tem que ler e cumprir, e obedecer e seguir, porque é saúde para o seu corpo, para a sua alma e espírito. E por quê que Miqueias falou sobre Belém Efrata? E por que Deus escolheu essa cidade? Porque essa cidade, ela está associada a eventos importantes daqueles que eram do mesmo povo que Jesus, porque Jesus era judeu. Então, ali foi onde Raquel morreu, e ali onde Noemi retornou após a morte de seus filhos. É um local do nascimento de Davi. É onde Jesus nasceu e se cumpriu a profecia. E Belém Efrata significa terra frutífera ou frutificação. Jesus nasceu ali, ele é frutífico, ele frutificou. E Belém significa casa de pão. Tem uma outra Belém, por isso que fala Belém Efrata. Então, essa distinção dos nomes é importante, porque não é a Belém da tribo de Zebulon, é Belém Efrata, Belém de Judá. Então, essa profecia de Miqueias é a identificação histórica. E Gênesis coloca, desde Gênesis, que esse era um lugar de grande significado para a história do povo de Israel, para a história do cristianismo, porque foi o lugar do nascimento de Jesus. Então, quando o Senhor disse assim: frutificai, multiplica-te, ele fala: uma nação, sim, sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e darei a ti a terra que dei a Abraão e Isaque. Isso Deus falou para Jacó, lá em Belém Efrata. Darei a tua descendência, depois de ti darei a terra. E Jacó pôs ali uma coluna de pedra, não lavradas pela mão de homem, e derramou sobre ela uma libação de azeite, e chamou Jacó o lugar daquele lugar Belém Efrata. Então, essa Belém Efrata que Miqueias fala, ela desde o tempo de Jacó, é um ponto, um portal, onde Deus disse que o que ele faria, ele enviaria aquele que reinaria sobre nós. É muito lindo isso. Jesus jejuou 40 dias, Jesus jejuou 40 noites, e aquele que nasceu em Belém Efrata, mesmo que era uma cidade pequena, dela saiu Jesus, aquele que governará sobre toda a terra. E ele é desde as saídas dos tempos antigos, e tudo que ele ensina, nós temos que fazer. E como Ivan Roberts, quando ele se converteu,
o que ele norteou a vida dele, a palavra que Deus deu para ele, o ponto, né? O que Jesus faria? Então eu te pergunto, diante de que nós conversamos, o que Jesus faria com o corpo dele, o templo do Espírito Santo, jejuar e orar? E você pode se perguntar, o que eu tenho feito com Jesus? Eu tenho cuidado do meu corpo apropriadamente? Esse avivamento que Ivan Roberts trouxe no país de Gales não foi com estudos, não foi com grandes palcos, não foi com grandes organizações, organograma de como pregar. Ele só seguiu os 4 pontos: confissão de pecados, sem segredinhos uns com os outros, confessar Jesus publicamente e obedecer fielmente ao Espírito Santo. E o jejum, que alinha seu ritmo circadiano, tira você dessa síndrome metabólica, que muitas vezes traz vícios que tiram você da presença de Deus. Então, vamos nos colocar cuidando do nosso corpo. Você também pode ter o livro Preparando a Terra para uma Grande Colheita, porque ele ensina uma vida fértil. E os textos que você tem são 40 dias de orações. Cada dia ele trata corpo, alma e espírito, porque é jejum, ele trata a sua alma e liga você com o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um corpo. Te agradecemos por esses dias que estamos de dias de festa de Sukkot, festa de tabernáculos, que o nosso corpo é um tabernáculo do Espírito Santo. Jesus habita em nós. Te pedimos, Senhor, que nós possamos nos animarmos a buscar alimentação saudável, cuidar do nosso corpo, fazer os jejuns certos, ler a palavra, te adorar, Senhor. Que o teu Espírito nos ative agora, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nesses dias onde o avivamento está chegando sobre a terra, para que a gente confesse os nossos pecados, nos arrependemos e saímos da posição, Senhor, de uma vida de pecado, para entrar numa vida contigo sem segredos, uma vida de metanoia, onde nós mudamos as nossas atitudes, não só na alimentação, mas também no descanso da alma, também nos alinharmos contigo, Pai, e possamos, com a boca, ter ativado, Senhor, para confessar Jesus publicamente, de uma maneira, através do Espírito Santo, que possa atingir as pessoas e elas possam receber o amor de Deus dentro delas e mudar a sua atitude, como foi na época do Eventide, onde não se tinha mais gente nos estádios de futebol, onde não se tinha mais gente nos bares, porque as pessoas estavam dentro da igreja te procurando. Um movimento natural, um movimento do seu espírito, usando o corpo dele. E, Senhor, como nós aprendemos com a história do Evan, nós vamos tomar conta do nosso corpo, vamos descansar a nossa alma, para que podemos cumprir plenamente o que o Senhor tem para nós. E nos abençoa, Pai, como eu tenho aprendido nesse livro, Preparando a Terra de uma Grande Colheita, que a gente possa ter uma vida fértil, uma vida frutífera, Pai, para fazer jejuns até de 40 dias e desfrutar da grande colheita que o Senhor tem para esse tempo, modo e lugar em que vivemos, que nós possamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor é em nós. E como diz a tua palavra, alegra-te muito, você que é filho de Deus, exulta, eis que o teu rei Jesus virá a ti, o Salvador. Ele veio uma vez pobre e montado sobre um jumento. Sim, mas ele virá para governar a terra. Sim, o Senhor diz para nós: voltai à fortaleza, voltai ao lugar de proteção do Espírito Santo. Sim, vocês são presos da esperança. Que o Senhor ative em nós a esperança do que Ele cumprirá na terra. Não muitas vezes do que vemos, mas o que o Senhor vai fazer, um avivamento, a segunda vinda de Jesus, dias de festa, dias de glória com o Senhor, onde Ele derramará o seu Espírito de uma maneira completa. E hoje, o Senhor diz, vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Hoje o Senhor entrega uma bênção para nós em dobro, em tudo aquilo que temos pedido e esperado dele. Sim, o Senhor nos dá chuva, chuva serôdia. Sim, o Senhor nos dá uma chuva e faz crescer todas aquelas orações que temos feito. Essa é a palavra que o Senhor nos deu e ele nos fortalece no Senhor e na força do seu poder
para que nós cumpramos as obras do Senhor. Nos fortalece no Senhor e na força do seu poder, a força em Dunamis, a força Ixos, a força Kratos, a força de um exército, a força na alma e a força no corpo. Que o Senhor nos encha do seu poder e da sua graça no nosso corpo, para estarmos cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, finalizo aqui o primeiro dos 3 estudos sobre a saúde do corpo. Deus abençoe você, que você seja ativado a cuidar de você com o amor que Deus tem e derramou na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Todo o povo de Deus diz, glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus.